Registro a presença dos excelentíssimos senhores conselheiros Érico Desterro e Yara Lins, do conselheiro convocado Mário Filho, em substituição ao conselheiro Júlio Cabral, do conselheiro convocado Luiz Henrique, em substituição ao conselheiro Júlio Pinheiro, do auditor Albert Furtado e do procurador-geral de contas, Dr. João Barroso. Registro ainda a ausência do conselheiro Júlio Cabral e do conselheiro Josué Filho, por motivo de saúde, do conselheiro Ari Moutinho, por motivo justificado, do conselheiro Júlio Pinheiro e do auditor Alípio Filho, em virtude do usufruto de férias. Dessa forma, com a bênção e a luz de Santa Clara, declaro aberto a 5ª sessão desse egrégio Tribunal Pleno, em 4 de março de 2020. Coloco em discussão a ata da 4ª sessão, ocorrida no dia 17 de fevereiro. Não havendo divergência, dou por aprovado. Expedientes. Expediente do auditor Luiz Henrique, solicitando autorização para usufruir de 5 dias de férias referente ao exercício 2018, com início em 6 de julho de 2020. Registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Memorando número 10 de 2020 do auditor Mário Filho, solicitando prorrogação do prazo de pedido de vista dos autos 11.593 de 2019, que versa sobre a prestação de contas anuais da Secretaria de Estado de Comunicação Social, SECOM, exercício 2018, de relatoria do nobre conselheiro Érico Desterro. Essa presidência manifesta pelo deferimento do pleito. Ofício número 67 de 2020 do senhor Armando Silva do Vale, diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas, por meio do qual solicita a prorrogação de prazo para entrega de prestação de contas anuais, referente ao exercício 2019, que estava previsto para o dia 31 de março de 2020, para o dia 20 de abril de 2020, em decorrência da preparação do balanço exercício 2019, que se encontra na fase de fechamento e execução de serviços do campo de auditores independentes, em virtude de ser uma empresa de economia mista, que poderá ensejar registro complementar. Diante disso, essa presidência manifesta pelo deferimento do pleito. Coloco o assunto em discussão. Presidente. Pois não, nobre conselheiro. Eu não tenho uma absoluta certeza, mas eu tenho a impressão que exatamente as empresas públicas, é o caso, né? Empresa pública? Exatamente. Ou sociedade? Não, agora não. Mas, enfim, ou uma ou outra, eles têm um regime diferente de apresentação da prestação de contas. Não se submete àquele prazo rigoroso de 30, parece que são alguns dias depois da Assembleia Geral, algo assim. Não tenho absoluta certeza. Exatamente isso. Mas se for, então, eu acho que pode ser deferido. Não havendo manifestação contrária, está deferido. Ofício número 123 de 2020 do senhor Rodrigo Guedes, secretário municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, por meio do qual informa que a SEMDEC passou a existir orçamentariamente a contar do dia 19 de junho, operando seus efeitos a partir do dia 10 de maio, e reitera o pedido de cadastramento do órgão no sistema e-Contas de 2019, permitindo o acesso e a inserção de dados à prestação de contas mensais no site desse tribunal. A respeito de tal pleito, informo que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Sobre o tema, destaque-se ainda que, em razão de não ter sido cadastrado em momento oportuno, a SENDEC não compôs a calha distribuída no biênio 2018-2019, e tampouco no biênio 2020-2021. Contudo, verifico que o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, vinculado à secretaria em questão, fora regularmente distribuído nos referidos biênios de competência, respectivamente, do conselheiro Érico Desterro, biênio 2018-2019, e conselheiro Júlio Cabral, biênio 2020-2021. Assim, essa presidência, com a aquiescência do nobre conselheiro Érico, sugere que seja realizada a distribuição da SEMEC aos respectivos relatores da Fundecom, a fim de sanar essa questão, bem como manifesto favorável ao deferimento da prorrogação de prazo para o envio das prestações de contas mensais referente aos meses de maio a dezembro de 2019. Coloco em discussão. De acordo. Não havendo manifestação, está deferido. Requerimento do senhor Bruno Vieira da Rocha,
presidente do Instituto Amazonense de Direito Administrativo, IADA, por meio do qual solicita a disponibilização do auditório deste tribunal no dia 26 e 27 de maio de 2020, terça e quarta-feira, para a realização do primeiro Congresso Amazonense de Direito Administrativo, tendo por tema os desafios e novos caminhos da gestão pública. Destaco que o referido Instituto já se encontra em tratativa com essa Corte para a realização de termo de cooperação, para que sejam realizadas futuras parcerias institucionais. Assim, considerando a relevância da temática do evento, bem como a pertinência com as missões institucionais deste tribunal, essa presidência manifesta-se favorável à disposição do auditório. Coloco o assunto em discussão. Não havendo manifestação, está deferido. Indicações e propostas. Memorando número 78 de 2020, o senhor Elvis Chaves, diretor de Comunicação Social, informando que foram publicadas no portal institucional, na intranet e nas redes sociais dessa Corte de Contas as datas limites para envio de prestação de contas, mensagens dos municípios e órgãos da administração direta e indireta, via sistema e-contas, referente ao exercício de 2020, tendo sido fixado no dia 31 de março para envio de dados referente a janeiro e 29 de abril os relativos a fevereiro. Trago ao conhecimento desse plenário que foram publicados no Diário Oficial Eletrônico dessa Corte no dia 2 de março a portaria 123 de 2020, que atualizou o organograma geral deste tribunal e do Ministério Público de Contas. Ressalto que essa presidência já determinou a adoção das medidas cabíveis para disponibilização do referido organograma no site institucional dessa Corte de Contas. Dessa forma, submeto a homologação desse egresso tribunal pleno ao subcitado organograma. Não havendo manifestação, dou por aprovado. Como é de conhecimento de todos, atualmente somos representados judicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado. Em determinados casos, estamos verificando a existência de conflito de interesse entre o Tribunal de Contas e o Poder Executivo. Assim, a fim de adotar providências para sanar tal questão, entendo necessária a realização de estudos para a implantação da Procuradoria de Contas no âmbito deste tribunal, a exemplo de outros estados, cito Rio de Janeiro, Pernambuco, entre outros, a fim de nos representar na defesa de atos e prerrogativas deste tribunal perante o Poder Judiciário. Registro que, desde o ano 2016, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da criação de Procuradoria Jurídica para a defesa dos seus interesses. Defendo a nossa autonomia e independência frente aos demais poderes. Diante do exposto, gostaria de comunicar a Vossas Excelências que essa presidência dará início ao estudo dessa temática, bem como dará continuidade à instrução do concurso público para preenchimento de vaga de nível superior deste Tribunal de Contas. Coloco o assunto em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o nobre conselheiro Hélio Cristiano. Inicialmente, bom dia a todos, todas os presentes. E quanto ao assunto que Vossa Excelência nos comunica, eu devo, primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. Eu fico contente com essa iniciativa, em razão de que, quando eu fui presidente do tribunal, em 2012, 2013, eu imaginei também essa possibilidade, cheguei a elaborar um breve estudo sobre o assunto à época, mas, infelizmente, naquela ocasião não foi possível implementar a Procuradoria do Tribunal. Claro, a Procuradoria que nós estamos tratando aqui é aquela que vai dar suporte jurídico ao próprio Tribunal de Contas, né? A representação judicial do Tribunal de Contas, quando isso for necessário e possível, e também fazer a parte consultiva da nossa atividade, tanto administrativa quanto finalística. E, portanto, eu não só concordo plenamente com essa iniciativa, como eu louvo que Vossa Excelência tenha adotado esse posicionamento. Nobre conselheiro Hélio, eu quero só registrar que eu venho na luz de Vossa Excelência. Estamos seguindo seus passos. Vossa Excelência iniciou essa história
e nós ficamos extremamente convictos da importância disso para esse tribunal. Então, essa história toda começou com Vossa Excelência, então parabéns a Vossa Excelência por essa. Continua em discussão. Também estou de acordo, Excelência. Então está... Da mesma forma, senhor presidente. Está definido, nobre conselheiro convocado, Mário Filho. Definimos. Informo ainda a todos os presentes que essa presidência, juntamente com a Comissão de Legislação e Regimento Interno, já está adotando providência quanto ao estudo de alternativa para aprimorar a metodologia da produtividade dos servidores desta Casa. Por fim, gostaria de registrar voto de parabéns às procuradoras Elisandra Monteiro e Fernanda Catanhede, pelos seus aniversários que ocorreram, respectivamente, no dia 7 e ocorrerá no dia 8, e também pela passagem do aniversário, na data de ontem, 3 de março, da nossa querida Patrícia Médi, que inclusive encontra-se em tratamento de saúde, diretora do nosso cerimonial. Desejo a todos muita saúde, paz e vida longa. Ainda na esteira de parabenizações, como é de conhecimento de todos, nos próximos domingos, dia 8 de março, será comemorado o Dia Internacional das Mulheres. Então, aproveitemos essa data tão importante para fazer uma reflexão sobre tudo que as mulheres já passaram, reconhecê-las e parabenizá-las pela força que sempre tiveram e sempre terão para enfrentar qualquer tipo de obstáculos. E também por ser essas pessoas iluminadas, fortes e ao mesmo tempo meigas, meninas e mulheres, mães trabalhadoras, femininas e determinadas. Assim, gostaria de parabenizar todas as mulheres, em especial a nobre conselheira Yara Lins, na pessoa de quem parabenizo também todas as mulheres dessa corte pelo seu dia, desejando-lhe muita força e luz na realização dos seus objetivos, bem como comunicar que no dia 6 de março, sexta-feira, como já é de praxe dessa casa, todas serão liberadas a partir das 12 horas, as mulheres. Fica facultada a palavra. Senhor presidente, quero aderir às manifestações de Vossa Excelência de parabenizações às aniversariantes, Patrícia Médi e procuradoras Elisandra e Fernanda, sobretudo, e explico por quê, a Fernanda, que é minha companheira de concurso público. Nós aqui, não é que tenhamos entrado juntos no tribunal, porque eu já estava no tribunal, ela que entrou no tribunal, mas entramos juntos no Ministério Público, doutor João Barroso, ela, eu e o doutor Evanildo, no primeiro momento, e depois vieram os outros. Mas tenho por ela um apreço e um carinho especial. E desejo saúde a todas elas, as aniversariantes. E como bem lembrado por Vossa Excelência, é o momento também de nós parabenizarmos as mulheres pelo dia 8 de março, mas, sobretudo, o sentido desse dia não é de exaltação pura e simplesmente da mulher. Isso nós devemos fazer todos os dias, ao nos lembrarmos das nossas mães, das nossas mulheres, das nossas filhas. Mas é um dia em que nós devemos, de fato, reafirmar sempre, todo ano, para que a mulher ganhe efetivamente a posição que sempre deveria ter tido na sociedade, de igualdade absoluta com os homens. É lamentável que ainda no nosso país as mulheres sofram diariamente violências. O feminicídio cresce no país inexplicavelmente, apesar de todas as campanhas e as normas que sancionam gravemente um ato covarde de um homem contra a mulher, de violência, e ainda assim nós verificamos, por exemplo, no Amazonas, o crescimento do feminicídio. E para dar um exemplo, não é, de algo que não poderia mais existir na nossa sociedade. Então, que nós sempre reflitamos nesse dia e repitamos sempre essas reflexões todos os anos, até que nós consigamos, Deus nos permita,
alcançar um momento em que homens e mulheres estarão em pé de igualdade em direitos, em oportunidades e em proteção, não é? Física, moral, sexual, enfim. Parabéns pela lembrança de Vossa Excelência a esse importante dia. Senhor presidente, Conselheira Iara. eu também gostaria de me associar às manifestações de parabenizações às procuradoras, doutora Fernanda, doutora Elissandra, e também a nossa querida Patrícia Medi, que se encontra restabelecendo de uma cirurgia. Que Deus possa protegê-la, dar muitos anos de vida, saúde, felicidade para ela. E também agradecer, em nome de todas as mulheres, a parabenização das mulheres. E somos suspeitas, mas nós merecemos essas parabenizações, porque, além de sermos servidoras, somos donas de casa, mãe, temos várias atribuições. E Deus, com certeza, quando fez a mulher, fez com um carinho todo especial, que nós sabemos como nós fomos criadas. Então, parabéns a todas, que Deus nos proteja todos os dias, não só desse dia, e que nos dê felicidade juntamente com as nossas famílias. Muito obrigada. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, Conselheiro convocado, Mário Filho. eu também me associo e também parabenizo a todas as aniversariantes aqui mencionadas, as procuradoras Fernanda e Elissandra e a Patrícia, desejando a todas saúde e muitos anos de vida. Também me associo com relação à parabenização pelo Dia Internacional da Mulher. Parabenizo a todas as mulheres desta casa, também aqui representadas pela Conselheira Iara. Certamente são todas merecedoras de respeito, carinho e de todas as homenagens pela passagem do dia que lhes é dedicado. Parabéns a todas. Senhor presidente, Com a palavra, auditor. gostaria também de cumprimentar as aniversariantes e também conselheira Iara e todas as mulheres desse tribunal pelo Dia Internacional da Mulher. Senhor presidente, acompanho os demais na parabenização das aniversariantes. Conheço todas elas, às vezes não pessoalmente, mas de vista. E também parabenizo, em especial, as mulheres pelo dia de hoje, é uma homenagem justa, em especial a doutora Iara, e realmente são guerreiras. Obrigado. Doutor facultada a palavra, nosso querido doutor João Barroso. Senhor presidente, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de anuir com as manifestações de Vossas Excelências, no que toca às aniversariantes do mês, a Procuradora de Contas, doutora Elissandra Monteiro, e a doutora Fernanda Mendonça, minhas colegas de trabalho, de Ministério Público, e especialmente gostaria de parabenizar a Patrícia Medi, sobretudo pelos anos que eu pude ter a grata satisfação de conviver com ela, uma pessoa de bom coração e de uma alma muito feliz. Quero desejar parabéns a todas elas, e em nome delas, e evidentemente em nome da conselheira Iara, que é a figura feminina que nos representa aqui no Conselho, desejar a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher e, sobretudo, corroborar as palavras proferidas pelo conselheiro Érico Desterro. De fato, as mulheres têm, no decorrer dos anos, ocupado cada vez mais o espaço que, na verdade, nunca deveria ter sido obstruído. E hoje as mulheres são destaques tanto no direito público quanto no direito privado, e cada vez mais estão em par de igualdade com os homens. E louvo também a iniciativa de Vossa Excelência dar a folga às mulheres na sexta-feira, a partir de meio-dia. Eu acho que é um bom presente. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Vamos à distribuição. Presidente, eu gostaria de dar conhecimento ao Egresso Tribunal A palavra à Pleno conselheira Iara. que desde a última segunda-feira, dia 2 de março, a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
retornou suas atividades voltadas ao programa de capacitação ao jurisdicionado, registro que iniciamos pelo município de Nova Olinda do Norte, Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Manaquiri, Tefé, nos quais estamos ofertando o curso de Introdução à Administração Pública. Gostaria também de contar com a colaboração da presidência do tribunal, que nós vamos trazer o ministro Barroso para a nossa primeira abertura da Escola de Contas, dia 16 de março, às 10 horas da manhã, e gostaria que esta presidência tomasse todas as providências cabíveis para que nós possamos realizar esse evento. Muito obrigada. Sem sombra de dúvida, nobre conselheiro. Terá todo o apoio possível que esse tribunal possa dar. Senhor presidente. A palavra, nobre conselheiro Eber Cristina. Também gostaria de comunicar a Vossa Excelência que a ouvidoria do Tribunal de Contas acaba de lançar no portal e também fisicamente a sua carta de serviço versão 2020. É que a legislação prevê, a lei 13.460 de 2017, prevê que a carta de serviço do usuário será objeto de atualização periódica e de permanente divulgação mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na internet. Então, a ouvidoria do tribunal atualizou a sua carta de serviço e está disponibilizando isso não só no sítio eletrônico, como já dito, e com uma visualização mais fácil, em formato de livro, não é? E, inclusive, eu acabei de encaminhar a todos os conselheiros pelo telefone esse link que poderá ser acessado pelos senhores. Então, é mais um trabalho da equipe da ouvidoria do Tribunal de Contas que eu não me canso de elogiar, porque é realmente uma equipe muito boa, que toma as iniciativas e eu sou apenas uma figura decorativa, não é? Nessa história, só o cargo mesmo de coordenador da ouvidoria, mas a equipe é responsável integralmente por todas essas coisas e por todas as atividades que nós, a exemplo do que acaba de revelar a conselheira Iara, sobre o início das atividades da Escola de Contas e a perspectiva, nós também temos aí alguns planejamentos já expostos na primeira sessão desse ano, mas que, evidentemente, periodicamente serão objeto de informações aqui no plenário. Eu aproveito, semana que vem vou reforçar isso, mas aproveito para dizer que nós, da ouvidoria, estamos inseridos na semana da Escola de Contas, a programação que vai ser feita na semana que vai, a partir do dia 16, não me lembro, 16, não é? 16, e nós estamos participando dentro dessa programação porque os tribunais de contas todos decidiram que no dia 16 farão um tal de Ouvidor Day. Eu não gostei desse nome, francamente. Não é? Ouvidor Day. Uma coisa... Mas, infelizmente, não fui eu que criei e também não quero ser o destoante da história. É uma iniciativa dos tribunais de contas como um todo, e todos os tribunais, neste Ouvidor Day, farão alguma coisa para lembrar a ouvidoria dos tribunais de contas. E nós participaremos, evidentemente, o Tribunal de Contas participará, evidentemente, e estará inserido na programação que a Escola de Contas preparou nessa semana. Estamos juntos. É isso, senhor presidente. Facultada a palavra. Senhor presidente, A palavra nobre. se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, gostaria de pedir, excelência, para retirar de pauta 2 processos da nossa pauta ordinária da sessão de hoje. Um deles, a minha pauta como conselheiro convocado, o de número 687/2019, e o outro da minha pauta de auditor, o de número 14.260/2019. Por gentileza, excelência. Está deferido, excelência.
Com a palavra, o nobre conselheiro convocado, Mário Filho. Apenas para comunicar um impedimento que não está registrado no sistema, impedimento da minha parte, no processo 706 de 2019, é um pedido de reconsideração que consta da pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Apenas para registrar o meu impedimento. Vamos à distribuição dos votos. Antes, nós fomos comunicados que houve uma repetição de calha. E para repararmos esse equívoco, nós vamos fazer a substituição da calha do nobre conselheiro Júlio Cabral, que foi repetido, com a calha do nobre conselheiro convocado Mário Filho. Haverá essa permuta. Estamos comunicando ao Pleno. Vamos à distribuição. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 6. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 6. Conselheiro Érico. Conselheiro Érico, Lote 7. lote 7. Conselheiro Josué Filho, Conselheiro Josué Filho, 2. lote 2. Conselheiro Ari Moutinho, Conselheiro Ari Moutinho, 5. lote 5. Conselheiro Yara Lins dos Santos, Conselheiro Yara Lins, 1. lote 1. Conselheiro convocado Mário Filho, Conselheiro convocado Mário Filho, 8. lote 8. Conselheiro convocado Luiz Henrique, Conselheiro convocado Luiz Henrique, 9. lote 9. Auditor Albert, Auditor Albert, 4. lote 4. E auditor Alípio, Auditor Alípio, 3. lote 3. Julgamento adiado, presidente. Vamos agora aos julgamentos adiados. Há um processo do nobre conselheiro Gales Desterro, na pauta de número 13796, de 2017, que retorna após vista do nobre conselheiro Ari Moutinho, considerando que o referido conselheiro se encontra ausente, entende prudente retirar o processo de pauta. Na pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique, nós temos 4 processos. No processo 1415 de 2018, no processo número 2151 de 2018 e no processo 2011 de 2018, a sinalização de pedido de vista por parte da conselheira Yara. Dessa forma, defiro o pedido de Vossa Excelência, nobre conselheira. O processo de número 1455 de 2008 trata-se de embargo e retorna após vista do Procurador-Geral, Dr. João Barroso, que não juntou manifestação no sistema. Dessa forma, resiste o impedimento da nobre conselheira Yara, convocamos o auditor Albert Furtado para a composição do quórum e passo primeiramente a palavra ao nobre relator. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração. O órgão é a Secretaria de Infraestrutura. E, no mérito, Excelência, eu entendi conhecer dos embargos de declaração, todavia, negar provimento, por entender que não há contradição, omissão, ou mesmo obscuridade na decisão. Obrigado, Excelência. Passamos a palavra ao parquê. Obrigado, presidente. Eu solicitei vista destes autos e, após análise, eu não vislumbrei nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no acórdão hostilizado, conforme suscitado pelo embargante Marco Aurélio Mendonça.
Tampouco foram apresentados documentos ou justificativas plausíveis que tivessem o condão de modificar o deciso, razão pela qual o Ministério Público é pela negativa de provimento. Então, dou por aprovado. Pauta ordinária. Iniciamos pela pauta do nobre conselheiro Érico Desterro. Nós temos 12 processos. No processo 438 de 2019, temos embargo de declaração. Dessa forma, resiste o impedimento do nobre conselheiro Júlio Cabral e passa a palavra ao nobre procurador-geral. Presidente, trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor Kelton Kélio de Aguiar Silva em uma decisão proferida no processo 1613/2018, que julgou procedente a representação do Ministério Público em face da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O vício alegado pelo embargante é de que não houve a notificação de todos os servidores contratados temporariamente e havia uma situação de excepcionalidade na referida contratação. Após a análise, não vislumbrei os fatos alegados pelo embargante, tampouco os vícios suscitados. E eu comungo do entendimento do nobre conselheiro Érico Desterro pela negativa de provimento. Não conhecer dos embargos e notificar o município de Manaus para que tenha conhecimento da decisão e determinar a remessa dos autos à Secretaria do Tribunal Pleno para que tome as providências necessárias ao cumprimento da decisão, especialmente quanto aos itens 9.3 e 9.4 da decisão 386/2019 do Tribunal Pleno, Excelência. É a manifestação. Dou por aprovado. No processo 13.080 de 2019, temos embargo de declaração. Dessa forma, passamos a palavra ao parquê. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor Clóvis Moreira Saldanha, à época prefeito municipal do município de São Gabriel da Cachoeira. Ocorre que nos embargos opostos pelo senhor Clóvis não há os vícios alegados, nem contradição, nem omissão, nem obscuridade. Tampouco há nos autos qualquer documentação ou justificativa que promova a concessão dos efeitos infringentes almejados pelo embargante. E por isso nós somos pela negativa de provimento. Dou por aprovado. No processo 13.631 de 2019, temos embargo de declaração. Registrando o impedimento do auditor Alípio Filho, passa a palavra ao parquê. Cuidam os autos de embargo de declaração oposto pelo senhor Dilson Marcos Kowalski, em decisão proferida no recurso de reconsideração, objeto do acórdão 272/2018. De fato, Excelência, há um erro material, em razão de que, na decisão proferida pelo Tribunal Pleno, constou que o julgamento ocorreu por maioria nos termos do voto do excelentíssimo senhor conselheiro convocado e relator, Dr. Luiz Henrique. Ocorre que, na verdade, o excelentíssimo senhor conselheiro convocado e relator, Dr. Luiz Henrique, foi vencido nesse julgamento. Então, há realmente um erro material passível de correção e razão assiste ao embargante. Portanto, o Ministério Público conhece dos embargos e dá provimento na esteira do voto do excelentíssimo senhor conselheiro Érico Desterro. Esse é o meu entendimento, senhor presidente. O mesmo entendimento. Houve um erro do redator, no caso eu, como explicou o doutor procurador, e eu concordo com ele. Dou por aprovado. Nos demais processos, considerando que não possui destaque sobre o pedido de vista, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Vamos à pauta da nobre conselheira Yara Lins. Nós temos 15 processos. No processo número 2076 de 2018, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico Desterro. Quero registrar o impedimento do conselheiro convocado, Mário Filho. Dessa forma, passo inicialmente a palavra à relatora. Devendo ser convocado o auditor Alber Furtado para que tenhamos coro no referido processo. Com a palavra a nobre conselheira Yara Lins.
Eu mantenho meu voto, Excelência, que está disponibilizado no sistema. Passamos a palavra ao destacante Érico de Estevão, nobre conselheiro. O meu voto, Excelência, de acordo com as manifestações técnicas, pela negativa de provimento e manutenção do acordo original. Discussão. Em votação. Como vota o nobre conselheiro convocado Mário Filho? Com a relatora. Como vota o nobre conselheiro convocado Luiz Henrique? O impedimento é de Vossa Excelência, Mário Filho. Impedimento Mário Filho. Então, é o nobre conselheiro convocado Luiz Henrique e, em seguida, o nobre Albert. Como vota o nobre conselheiro convocado Luiz Henrique? Obrigado, presidente. Peço licença, conselheiro Liara, para acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Érico. Como vota o conselheiro convocado Albert Furtado? Acompanho a relatora. Então, Vossa Excelência desempata. eu acompanho a nobre relatora Yara Lins. No processo 11.518/2019, tema sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico de Estevão, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral. Dessa forma, passa inicialmente a palavra à relatora. Meu voto está disponibilizado no sistema, Excelência. Permaneço. Passa a palavra ao novo conselheiro Érico de Estevão. O 11 foi retirado de pauta, Excelência. O 11.518 foi retirado de pauta? Foi. 11.518? Não foi retirado de pauta? Por quem? Foi. Ela retirou, então, antes da sessão, presidente. Ninguém tinha... Nós não tínhamos o conhecimento. Então, desconsidere, está retirado de pauta o processo número 11.518/2019. No processo 15.145/2019, temos a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico de Estevão, registrando o impedimento do auditor Mário Filho. Dessa forma, passa inicialmente a palavra à relatora. Quero registrar também a convocação do auditor Albert Furtado para que tenhamos cola no referido processo. Mantenho meu voto que está disponibilizado no sistema. Eu acompanho o Ministério Público e mantenho a decisão anterior. Como vota o nobre conselheiro convocado Luiz Henrique? Mais uma vez, Excelência, pedindo licença, conselheiro Liara, vou acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Érico. Como vota o conselheiro convocado Albert Furtado? Acompanho a relatora. Eu acompanho o voto da relatora. Nos processos 12.773 de 2019, de número 15.464 de 2019 e de número 15.539 de 2019, o autor Luiz Henrique registrou que tem um posicionamento contrário. Então, por conta disso... Sim, Excelência. Obrigado. Como a minha convocação saiu recentemente, não tive oportunidade de fazer no sistema, né? São dois processos, Excelência. Ao tempo que em cumprimento a conselheira Yara pelo voto, só mesmo para deixar registrado o meu posicionamento, é no 15.539 de 2019 e no 16.049 de 2019. Então, somente esses dois, certo? Eu acompanho o Ministério Público de Contas, adoto como voto a manifestação do Ministério Público de Contas nesses dois processos. É uma posição minoritária aqui na Corte, só mesmo para deixar registrado o meu posicionamento. Desculpe, eu não... É o 15.539 e o 16.049. 539 e o 16.049. É quadro suplementar. São aposentadorias, Excelência. É que eu estou impedido, né? Vossa Excelência está por isso impedido. que eu não fiz destaque, está certo. Então, por maioria, dou por aprovado. Hoje a esquerda está vencendo. Nos demais processos, dou por aprovado, conforme o voto do relator. Pauta do conselheiro convocado, Mário Filho. Temos dois processos, de número 678 de 2019 e 680 de 2019. São apensos, os quais possuem sinalização de destaque por parte do nobre conselheiro Érico de Estevão. Dessa forma, registrando o impedimento do nobre conselheiro Júlio Pinheiro, passo a palavra, primeiramente, ao nobre relator.
Senhor presidente, os referidos processos são recursos ordinários em fase do Acórdão 38 de 2019 da Segunda Câmara, que trata de uma prestação de contas de convênio. Nestes recursos, apesar dos recorrentes não terem trazido novos elementos aos autos, eu examinei impropriedade por impropriedade constatada no convênio, objeto destes autos, e sempre com fundamento no princípio da busca pela verdade real. E nesses votos estão fundamentados nos próprios elementos constantes nos autos e também nos autos anexos, com referências a diversos documentos e as folhas onde os mesmos estão acostados. Então, na qualidade de relator, estou convicto que os recursos em exame merecem provimento pelos motivos amplamente já expostos nos meus votos, os quais eu mantenho. Passa a palavra ao destacante Érico de Estevam. Esses processos estão sendo julgados em conjunto? O 678 e o 680. É o 678. Está bem. Em ambos, eu divirjo do voto condutor e acompanho o Ministério Público e a unidade técnica pelo conhecimento, mas pelo não provimento, por não haver modificação no quadro geral do que apreciou o tribunal no primeiro momento, pela manutenção da decisão. Apenas que, no segundo processo, eu dou provimento parcial, excluindo o alcance imputado ao responsável, porque aí entendi que foi demasiado. Simplesmente o tribunal julgou pela devolução de todos os valores repassados a título de bolsa, e aí realmente foi demasiado. Então, no segundo processo, 680, o meu voto é parcialmente de acordo e, portanto, provimento parcial para excluir o alcance. 678, Vossa Excelência conhece e nega provimento. E o 680, parcial provimento para excluir o alcance. Então, vamos em votação. Como vota o nobre conselheiro convocado, Luiz Henrique? Desculpa, nobre conselheiro Yara, mil perdões, conselheiro. Eu voto com o relator nos processos. Como vota o conselheiro convocado Luiz Henrique? Com a divergência, Excelência. Então, convocamos o conselheiro Albo Furtado para o contexto do quórum. Com o relator. Com o relator. Então, por maioria... por maioria, dou por aprovado. Pauta do auditor Mário Filho. Temos 2 processos, no quais faz necessária a convocação do nobre auditor Albert Furtado, para complementar o quórum, por se tratar de proposta de voto. No processo 11.499, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Hélio de Estevam. Dessa forma, passa a palavra ao relator. Senhor presidente, esse processo trata de uma prestação de contas da Agência de Desenvolvimento Sustentável do exercício de 2015. E nessa prestação de contas, as impropriedades constatadas, de forma bastante resumida, foram ausência de cadastramento de termos de contrato no sistema e-contas, ausência de procedimentos licitatórios cadastrados no sistema e-contas, impropriedades em licitações sem comprovação de superfaturamento ou de sobrepreço, diferenças em elementos das demonstrações contábeis, os quais foram devidamente justificados nos autos. Eu entendo tratar-se de falhas formais que não resultaram em dano ao erário. Portanto, a proposta que eu entendo mais adequada é o julgamento pela regularidade com ressalva e aplicação de uma multa de R$ 1.706,80,
pelas 3 infrações constatadas à Lei de Licitações e Contratos. É a minha proposta. Passa a palavra ao nobre conselheiro Guedes Esterro. Meu voto, senhor presidente, acompanhando parcialmente o órgão técnico e o Ministério Público, é no sentido de que sejam estas contas julgadas irregulares, com a aplicação de multa de R$ 17.654,39, por uma série de irregularidades que remanescem nos autos e, inclusive, uma ou duas que me parecem bastante graves, que é a utilização de pregão presencial para o serviço de engenharia, no valor de R$ 432.839, e uma diferença de R$ 402.500 entre o custo fixado, R$ 1.361.000, e o executado, R$ 1.763.840, sem celebração de termo aditivo, que, ainda que tivesse sido celebrado, só permitiria acréscimo de cerca de R$ 340.350, tudo com base na legislação referente às licitações e contratos. Por conta disso, não posso julgar essas contas de outra forma senão irregulares com a aplicação dessa multa. E olhe lá que não estou pedindo nem devolução de valores. Como vota nobre... Senhor presidente, desculpa. Eu só gostaria de fazer aqui um adendo. O próprio Tribunal de Contas da União, eu tenho conhecimento a respeito disso, já admitiu a utilização de pregão em obras e serviços de engenharia. Então, creio que a utilização de pregão para esses serviços não seja de todo uma irregularidade grave. O acréscimo que eu gostaria de fazer. Mas remanesce, em primeiro lugar, a outra situação que eu mencionei, diferença de custos. E, por enquanto, pelo menos, o Tribunal de Contas não emite decisões que vinculem os Tribunais de Contas do Estado. Respeito as decisões do Tribunal de Contas da União, utilizo-as com frequência para respaldar as minhas próprias, mas não considero que essas decisões sejam dogmas. E, portanto, desconsidero a lei de pregão, ao se referir à possibilidade de uso de pregão a serviços, fala de serviços comuns. Uma obra de 400, eu frisei o valor, se fosse uma obra de reforma de uma sala ou da construção de uma guarita, seria um serviço comum. Mas um serviço no valor de 432 mil, na minha análise, ultrapassa a ideia de serviço comum. E, portanto, teria sido prudente que se utilizasse outra forma de licitação. É esse o meu entendimento. Fora o que eu ressaltei sobre a diferença de valores entre o contratado e o executado, sem termo aditivo e sem respeito àquele percentual que a lei permite a adição de valores aos contratos administrativos. Eu peço vista do processo. Deferido, excelência. Processo número 12.956, 2017. Temos o embargo de declaração. Dessa forma, passamos a palavra ao parquê. Presidente, trata-se de embargo de declaração aposto pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, representada pelo seu Defensor Público Geral, Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa. E, entretanto, não há omissão, obscuridade, tampouco a contradição alegada pelo embargante na decisão. E o Ministério Público é pela negativa de provimento. Dessa forma, está pacificado. Vamos à pauta do nobre conselheiro convocado, Luiz Henrique. Temos 4 processos. No processo 2736 de 2018, temos embargo de declaração. Registro que me encontro impedido. Assim,
como conselheiro Ari Moutinho, conselheiro Júlio Pinheiro e conselheira Yara Lins. Dessa forma, passa a presidência ao nobre conselheiro Quérito Estevam. Ao assumir a presidência, convoco o auditor Albert Furtado para compor o quórum para este julgamento. Trata-se de embargos de declaração e recurso de reconsideração. Passo inicialmente a palavra ao Ministério Público para a manifestação necessária, processo número 2.636 de 2018. Obrigado, conselheiro. Trata-se de embargo de declaração posto pela Concremate Engenharia e Tecnologia S.A., nos autos do processo 2736/2018, no qual pretende a modificação do deciso em razão de supostas irregularidades na decisão. Contudo, não vislumbrei omissão, obscuridade, nem contradição que pudesse dar aso ao seu provimento, e somos pela negativa de provimento. Palavra o conselheiro convocado, Luiz Henrique. Excelência, a opinião do parquet é idêntica à nossa, né? Só confirmando realmente a inexistência da viabilidade desses simples embargos. Alguma divergência? Aprovado à unanimidade. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, conselheiro Mário de Mello. Receba a presidência de Vossa Excelência. Vamos ao processo, ainda do conselheiro convocado Luiz Henrique, de número 16.681. Verifico que o auditor Mário Filho encontra-se impedido, sendo necessária a convocação do nobre auditor Albert Furtado para completar o quórum. Nesse processo aí eu sou vencido, salvo engano, geral. É sobre... Esse é o 16... Modificação daquele... Não? Não é você. Não. Ainda não? Então, não, desculpe a minha intromissão indevida. Dou por aprovada a forma do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique. Nós temos 12 processos, nos quais faz necessária a convocação do auditor Albert Furtado, para que tenhamos quórum. Esse aqui foi retirado, né? Então, nos demais processos, considerando a ausência de destaque e pedido de vista, declarado aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Vamos agora à pauta administrativa. Nós temos 5 processos, todos da nossa relatoria, sem nenhum registro de destaque. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamento por parte de Vossas Excelências. Não havendo manifestação, está aprovado. Convocamos a próxima sessão para o dia 10, terça-feira, no horário regimental, desejando a todos que Santa Clara ilumine os nossos caminhos.